Por acaso já aconteceu com você de trabalhar com uma planilha que não está em colunas, mas sim em linhas? E aí, como é que eu faço para utilizar o PROC-V? Fica aqui que hoje eu vou te ensinar uma função chamada PROC-H. Olá novamente, vamos começar hoje então a aprender aquela irmãzinha do PROC-V, que é a função PROC-H. Tá? Ela é pouco conhecida, até porque as planilhas que a gente utiliza ela também são muito raras a gente ver por aí. Tá? Então, normalmente a gente sempre constrói planilhas assim, não é? Na vertical, em colunas, colocando as informações aqui em colunas. E muito raro a gente vê informações assim, expostas em linhas, certo? Na horizontal. Até porque o Excel tem muito mais linhas do que colunas, correto? Então é mais difícil. Porém, existem. E como que a gente faz para aplicar as funções de procura do Excel dentro dessas planilhas que estão, dentro dessas tabelinhas que estão na horizontal? Para isso, a gente vai precisar utilizar uma função chamada PROC-H, ok? O que é a PROC-H? PROC-H é a abreviação para procura na horizontal, procura horizontal. É utilizada para fazer procuras, procurar informações dentro de tabelas que estão na horizontal, perfeito? Vamos começar aqui. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é o seguinte: eu quero procurar a meta desse vendedor baseado nesse banco de dados que eu tenho aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos começar inserindo nossa função PROC-H. E para quem já conhece o PROC-V, vai perceber que ela é na verdade bem parecida, os argumentos são bem parecidos. O primeiro é o valor procurado, que é a mesma coisa praticamente do PROC-V, ou seja, um valor que a partir dele eu vou procurar a informação que eu estou buscando, ok? Qual que é a informação que eu tenho aqui e também tenho aqui? O Lúcio, o nome do vendedor, ok? Então simplesmente seleciono o Lúcio. Dou um ponto e vírgula para passar para o próximo argumento. E agora a gente vai para o nosso segundo argumento, que é a matriz tabela. Mesma coisa do PROC-V também. Matriz tabela nada mais é que é onde estão as informações que eu estou procurando, o meu banco de dados, ok? Então a gente vem e vamos selecionar essa planilha aqui. Mas de onde que a gente começa a selecionar? Posso começar daqui? Posso começar daqui? Da onde que eu começo? Assim como no PROC-V, a matriz tabela tem que ter início sendo a sua primeira coluna como uma coluna dos valores procurados. No PROC-H, a primeira linha da matriz tabela tem que ser a linha onde estão os nossos valores procurados. Então, eu não posso começar por aqui, nem por aqui. Eu tenho que começar por aqui, por essa linha, tá ok? E aí, tanto faz se eu começar diretamente pelo Lúcio ou pelo nome aqui. O importante é eu estar na linha onde estão os meus valores procurados. Então, eu venho, seleciono toda a minha tabelinha aqui, dou um ponto e vírgula, e agora que é a única diferença que a gente tem do PROC-V para o PROC-H, que é esse argumento. Lá no PROC-V a gente tinha o número índice coluna. Dentro do PROC-H a gente tem o número índice linha. Ou seja, contando a partir da primeira linha da matriz tabela, de cima para baixo, qual linha está a informação que eu estou procurando? Então a gente tem que a meta do Lúcio está na linha 1, 2 e 3. Henrique, por que você não começou contando desde a linha 1? Novamente, eu começo a contar a partir da primeira linha da minha matriz tabela. A minha matriz tabela não começa aqui na linha 5, nessa linha de títulos aqui? Então, novamente, 1, 2, 3. Coloco o meu número 3, dou um ponto e vírgula, e assim como também existe o PROC-V falso e verdadeiro, também existe o PROC-H falso e verdadeiro. Nesse caso, como eu quero correspondências exatas, eu vou utilizar meu PROC-H, falso. Perfeito? E eu simplesmente dou um Enter. E assim eu termino a minha função, ok? Vou travar a minha matriz tabela aqui, para eu poder arrastar. Ok? Vou utilizar minha alça de seleção aqui para arrastar. E assim eu completo com as metas de todos os meus vendedores aqui. Ok? Esse exercício aqui é um exercício que eu utilizo em aula, tá? Durante o curso Excel sem enrolação. E os alunos eles têm que achar os demais, tanto o alcançado quanto o salário. E depois a gente relembra um pouquinho da função C aqui, falando se esse vendedor bateu a meta ou não. Ok? O PROC-H é muito simples, para quem já domina o PROC-V, sai muito fácil realizar essa função. Mas não se preocupe se você acha que vai utilizar muito daqui para frente. Na verdade não vai. O PROC-V sim é muito mais importante de você saber, tá ok? Mas, se assim como eu, alguma vez na vida você já se deparou com planilhas assim, com tabelas feitas na horizontal, agora você já sabe como que a gente faz para trabalhar com essas planilhas, ok? A gente fica por aqui e até mais.